falando com as pessoas aqui. Eu tenho certeza disso. Se você sentir no seu coração, hoje, o desejo de falar assim, não, eu quero participar desse projeto. Talvez nem more lá no Rosa Garcia, você não precisa morar lá para fazer parte da igreja lá. Mas se você colocou no seu coração, se você tem no seu coração, Deus colocou no seu coração, ajudar nessa nova igreja, eu gostaria que você no final chegasse para mim e falasse, pastor, conta comigo. Porque nós precisamos de toda a força da igreja, para que a igreja do Rosa Garcia possa nascer com vigor. Mensagem dessa manhã, pode ser projetada já, Carlos. Tem por título Operação André. Quantos já ouviram essa expressão? Operação André. Mais alguém ouviu? 2. A Fernanda não conta porque... Isso é café com leite nessa hora, Fer. O que é Operação André? Você vai entender conforme nós estudarmos juntos a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Então nós vamos ler aí no capítulo 1 do Evangelho de João, versículos 35 até o 40. João capítulo 1, versos 35 a 40. A Bíblia diz assim: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, 4 horas da tarde. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João, e seguido Jesus. 2 discípulos de João ouvem João dizendo: eis o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus. Eles ouvem e a primeira coisa que eles fazem é o quê? Eles seguem. Eles vão até Jesus. E agora o verso 40 nos diz que um dos 2 era André. Um dos primeiros homens a seguir Jesus foi André. É curioso nós observarmos que André, embora tenha sido um dos primeiros a seguir Jesus, reconhecer em Jesus o Cordeiro de Deus juntamente com João, ele não é muito falado no Novo Testamento. Curioso a gente entender. E muitas das informações que nós temos a respeito de André, nós não extraímos do Novo Testamento, nós extraímos da tradição cristã. Por exemplo, André foi um homem especializado em trazer pessoas para Jesus. A tradição nos conta que ele foi martirizado na Grécia por um tirano chamado Murilo. Isso é algo que a tradição nos conta. E por que nós dizemos que André ele foi especialista em trazer pessoas para Jesus? Nós vamos ver algumas evidências bíblicas, mas existe algo interessante. Quando André morreu, a tradição nos diz que ele ficou preso na cruz por 3 dias. É curioso nós observarmos como era a morte de cruz. A morte de cruz não era para ser uma morte rápida. Foi desenvolvida para ser uma morte lenta. Algumas pessoas chegavam a resistir 7 dias pendurados na cruz. Se você se lembrar aí da ocasião em que Jesus foi crucificado, as pessoas se surpreenderam que Jesus tivesse morrido rápido. E quando, em virtude da Páscoa, tinha algum criminoso crucificado, a morte era antecipada. E como é que eles antecipavam a morte? Eles quebravam a perna do crucificado, porque aí ele não poderia se sustentar. A morte de cruz foi feita para matar por asfixia lenta. Então o corpo ia cedendo e ia asfixiando. O suporte estava na perna. Quando quebrava a perna, o que acontecia? O corpo cedia com o peso e então a asfixia acontecia de forma mais rápida. André resistiu por 3 dias na cruz. E a cruz de André não era uma cruz como nós conhecemos ser a cruz de Cristo. Existiam 3 tipos de cruz. E uma das cruzes
é chamada hoje de Cruz de Santo André, que é aquela que você vê próximo no sinal de trânsito, próximo à linha de trem, que é mais voltado a um X, como se fosse um X. André foi crucificado numa cruz como aquela, de acordo com a tradição, e durante o período em que ele estava passando pelo martírio da cruz, ele apelava às pessoas da multidão que se aglomerava ali para que se entregassem a Jesus. Enquanto ele morria sendo asfixiado, enquanto ele tinha forças para falar, ele apelava às pessoas para que as pessoas aceitassem a Cristo. André era alguém apaixonado pela evangelização. E é por isso que hoje nós estamos falando a respeito de André. Nós estamos no início de um evangelismo. É evidente que nós não podemos limitar a nossa ação evangelística a esse projeto no Rosa Garcia. Isso é algo que nós devemos levar para a nossa vida. Observe que André, mesmo não aparecendo tanto nas Escrituras, ele sempre aparece fazendo aquilo pelo qual ele morreu, levando pessoas a Cristo. Vamos observar o primeiro texto, João 1, versos 40 a 42. O verso 40 nós já lemos. Agora nós vamos ver por que André é aquele que nos inspira ao evangelismo nesta mensagem. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. A primeira coisa que André fez depois de identificar a Cristo foi o quê? Ele foi lá e falou com o irmão dele. Embora André não seja uma figura de destaque no Novo Testamento, quem foi Pedro? Pedro foi o líder, o primeiro líder. Algumas pessoas ficam meio assustadas quando a gente diz que ele foi o primeiro líder. Veja, eu estou usando a palavra líder, não estou usando a palavra papa. Ele foi o primeiro líder porque no grupo dos 12 era ele quem liderava. Quando a igreja ela se torna institucionalizada, se nós podemos dizer assim, o primeiro líder lá no livro de Atos não é Pedro, é Tiago. É ele quem preside o concílio de Jerusalém, não é Pedro. Pedro, ele assume uma posição subordinada ao ponto dele ter medo da liderança de Jerusalém quando ele está junto com pessoas que não são judias. E Paulo lá em Gálatas chega para Pedro, e a Bíblia diz que Paulo repreendeu com dureza a Pedro, pela atitude que Pedro estava tendo. Quando estava com judeu, agia igual a judeu. Quando estava com gentil e não tinha judeu próximo, agia como gentil. Mas se chegasse um judeu, ele desprezava o gentil. Ele estava subordinado ao concílio, ele estava subordinado à liderança. Mas dentro dos 12, é evidente que Pedro assumiu uma posição de destaque. No livro de Atos, na metade do livro de Atos, quem é o grande líder da igreja? Aquele que faz grandes pregações, aquele que efetua milagres, é Pedro. Se você observar no livro de Atos, na segunda metade, o que Pedro fez na primeira metade, Paulo faz na segunda. São coisas que a gente vai estudando a Bíblia e a gente vai percebendo. Mas a realidade é que, embora André não tenha sido um líder de destaque, ele foi o homem que evangelizou o primeiro líder da igreja. Foi ele que conduziu Pedro a Cristo. Às vezes a gente acha que o indivíduo ele tem que ser um tremendo de um líder no sentido humano, de se visualizar como aquele que é a referência, como foi Pedro. Mas na verdade, se André não tivesse feito o trabalho que fez, será que nós teríamos a história de Pedro no Novo Testamento? É uma pergunta que nós podemos fazer. Essa foi a primeira ação de André. É a primeira referência a André nas Escrituras. Em João 6, verso 8. João 6, verso 8. Nós temos o relato da multiplicação dos pães e dos peixes. Você conhece a história? As crianças gostam muito dessa história. No verso 8,
quando Jesus ele diz para os discípulos que era hora de alimentar aquela multidão, verso 8 diz assim: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então, agora André pega aquele rapazinho com 5 pães e 2 peixes e leva até Jesus. É a segunda vez que aparece André de maneira destacada no relato, e é a segunda vez que ele leva alguém até Jesus. Existe uma terceira referência, João capítulo 12. João capítulo 12, versos 20 a 22. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe o comunicaram a Jesus. Olha André de novo conduzindo gente até Jesus, indo até Jesus, entrando em contato com Jesus, fazendo a ponte entre as pessoas e Jesus. Quando nós falamos da Operação André, a Operação André ela é muito simples de entender. A Operação André é uma só coisa: levar pessoas até Jesus. A Bíblia não diz que André foi um grande pregador. A Bíblia não diz que André foi um grande teólogo. Não existe nenhum livro canônico de André, ou seja, nenhum livro bíblico que foi escrito por André. Mas às vezes que André aparece nas Escrituras, ele aparece levando pessoas a Jesus. E a pergunta que eu faço a você hoje é: o que nós precisamos ser, ter ou fazer para conduzir pessoas a Cristo? Algumas pessoas acham que você precisa ter uma grande erudição para fazer evangelismo. Outras pessoas acreditam que você precisa ter grande conhecimento para falar a respeito de Jesus. Outros acreditam que você tenha que ter a capacidade de ser muito relacional para levar pessoas até Jesus. Mas no caso de André, só existia uma coisa que o caracterizava como um grande missionário de Jesus: a disposição de pegar a pessoa e colocá-la frente a frente com Jesus. A Bíblia não fala de nenhum estudo bíblico que André tenha dado, mas a Bíblia diz que ele levava pessoas a Jesus. Queridos, às vezes a gente coloca um monte de empecilhos para fazer a obra de Deus, quando na verdade o que nós precisamos ter é disposição de abraçar a pessoa e falar assim: olha, vem comigo que eu tenho um lugar que vai fazer diferença na sua vida. Spurgeon dizia que o evangelismo é um mendigo conduzindo outro mendigo ao lugar onde se encontra o pão. E Spurgeon foi um dos maiores evangelistas que esse mundo já viu. Um mendigo conduzindo outro mendigo ao lugar onde se encontra pão. A igreja ela é repleta de dons. Muitos de vocês fizeram teste. Quantos fizeram teste de dons aqui? Levanta a mão. Muitos de vocês fizeram. Se você ainda não fez, temos à disposição, a tabulação está sendo realizada. Deus não espera que todas as pessoas da igreja tenham o dom de ensinar a Bíblia. Mas Deus espera que todas as pessoas da igreja tenham a disposição de conduzir pessoas a Cristo. Através do seu dom. Através do seu dom. Nós estamos começando um projeto e uma das preocupações era a quantidade de folhetos que nós tínhamos. A associação tinha uma quantidade muito limitada de folhetos e na semana passada 1.500 folhetos foram distribuídos assim, rapidamente. Eu não me preocupo tanto com a questão dos folhetos. Deixa eu lhe contar algumas estatísticas interessantes. Estatísticas que são comprovadas por estudiosos da igreja e por circunstâncias em que eu vivenciei. Sabe quantas pessoas vêm à igreja por causa de convites ou folhetos? A cada 1.000 folhetos distribuídos, quantas pessoas você acha que vêm à igreja? 10? Quem tem outra alternativa? Sugestão? Temos aqui 10. Mais alguma outra sugestão?